Les Dauphins, société leader sur le marché de l'ambulance en France et en Europe. Fort de ses 30 années d'expérience et de son équipe de professionnels, Les Dauphins est à votre écoute et à votre disposition pour toutes les demandes concernant l'équipement de l'ambulancier. Les Dauphins assurent aujourd'hui une présence dans une vingtaine de pays à travers le monde grâce à une équipe de commerciaux à votre entière disposition. Les Dauphins, notre passion, votre satisfaction. Licenciado e doutor em Direito, André Ventura foi professor universitário, bem como consultor de diversas empresas na área jurídica. Lançou o projeto político do Chega no final de 2018, sendo reconhecido como o 24º partido português em abril de 2019 pelo Tribunal Constitucional. Em outubro do mesmo ano, alcançou um lugar no Parlamento nas eleições legislativas. Foi o primeiro a anunciar a sua candidatura às eleições presidenciais de janeiro de 2021, tendo alcançado o terceiro lugar com 11,90% dos votos. Numa entrevista à Lusopress, começou por fazer um balanço do ato eleitoral. Olha, foram umas eleições muito atípicas. Estávamos no meio de uma pandemia. Havia a grande questão de saber se as sondagens que vinham a dar um crescimento ao Chega muito grande, se confirmavam em urna, visto que eu sou ao mesmo tempo e continuo a ser presidente do partido, e havia muita expectativa sobre isso. Acho que confirmámos as melhores expectativas. Não há nenhuma sondagem que até hoje nos tenha dado 12% e conseguimos ter 12% em urna. Eu acho que para nós o balanço é de uma campanha muito agressiva, em que nós percebemos a agressividade dos nossos adversários é muita, a vontade de nos destruírem é muita, muitas vezes com argumentos que são pessoais, não são políticos, nem de discussão política. E por outro lado, a nossa capacidade de resistência e também a nossa força perante este novo paradigma, este novo ciclo político português. Eu acho que há um novo ciclo político em Portugal, parece-me evidente, e o Chega é o autor, vamos dizer assim, é o principal arquiteto deste novo ciclo, e eu acho que as eleições presidenciais marcam isso. Alguns dirão, bom, tiveram um grande resultado, mas não é ainda um resultado para vencer. E isso é verdade. E comparam-nos a alguns outros candidatos a nível internacional, como o presidente Bolsonaro ou mesmo a Liga em Itália. Mas é preciso um detalhe aqui. É que o presidente Bolsonaro já era deputado e parte da vida política portuguesa há 20 e tal anos, para não dizer mais. A Liga em Itália tem várias décadas, até ter chegado ao patamar em que está. O Chega tem 2 anos. E, portanto, em 2 anos nós conseguimos colocar-nos no centro do debate político em Portugal, ser a terceira força política de acordo com as sondagens, o que significa que eu acredito que muito em breve nós conseguiremos ser governo em Portugal, e acho que as eleições presidenciais demonstram isso. Portanto, o balanço que eu faço é muito positivo. Muita dureza, foi muito duro o combate, foi muito desgastante, mas acho que saímos disto vencedores. E acho que não ganhamos as eleições como queríamos, mas saímos disto vencedores para aquilo que para nós é o objetivo mais importante, que são as eleições legislativas. E quando se faz um balanço, é inevitável falar da alta taxa de abstenção. Se em Portugal apenas 39,24% das pessoas votaram, na diáspora esse valor foi de apenas 1,88%. Olha, vemos com preocupação. Por um lado é preciso não esquecer que o recenseamento automático aumentou em muito os números da abstenção. Por outro lado, é uma evidência que o facto de Portugal não facilitar o voto, não facilitar os mecanismos de voto, está a perturbar o trabalho de lutar contra a abstenção. Nós temos alguns sítios onde é preciso fazer 400 km para votar, ou 500, ou 600. Ora, isto não é ajudar ao voto. Se de facto o Governo português e a Assembleia da República em Portugal estivessem interessados em promover o voto da diáspora, permitiam modalidades de voto eletrónico, permitiam uma aproximação entre os consulados e as pessoas, criavam uma política de sensibilização para o voto meses antes das eleições e não 15 dias ou 10 dias antes. Portanto, isto mostra que os números são preocupantes da abstenção, mas que não devemos apontar isso à nossa diáspora. Nós devemos apontar isso ao Governo português e à Assembleia da República, porque, na verdade, o sistema, os dois principais partidos, PS e PSD, não têm interesse em que a diáspora vote. E, aliás, ouvimos até um jornalista em Portugal, o Miguel Sousa Tavares, por causa dos votos que eu tinha tido na diáspora, dizer que se calhar tínhamos que repensar esta coisa do voto dos imigrantes, porque votam geralmente mais à direita ou votam contra o governo que está, e isso pode um dia vir a prejudicar muito o nosso clientelismozinho aqui montado em Portugal. Portanto,
Quer dizer, isto mostra como o sistema, na verdade, nunca quis o voto da diáspora. É fantasia, é dizerem só, sim, são portugueses como nós e nós queremos que estejam connosco, mas na verdade querem é que eles participem o menos possível para conseguirem manter os privilégios que têm cá dentro. E é contra isso que nós temos que lutar. Sim, nós temos muita hesitação do voto eletrónico generalizado por causa dos esquemas de fraude que se têm verificado. E é a única coisa que me coloca hesitações. Se me garantirem que há sistemas fiáveis de voto eletrónico, eu acho que é hoje a forma mais simples. Repare, nós temos imigrantes que vivem a 400 km de um consulado. Pedir a uma pessoa que está há 30 anos fora de Portugal e que, portanto, se calhar já está mais integrada no país de destino do que no país de origem, para ir votar e fazer 300 km, deixar os filhos em casa, ou o marido, ou a mulher, ou os avós, ou os pais, ou deixar de ir trabalhar para votar, é uma loucura. É convidar à abstenção. Portanto, se conseguíssemos criar aqui uma fórmula eletrónica fiável e ao mesmo tempo rápida, por que não? Olha, se calhar até cá, eu acho que é uma coisa que tem que ser pensada, naturalmente, se calhar até cá, ajudava muito a diminuir a abstenção. Se nós podemos hoje entregar declarações fiscais pela internet, fazer pedidos de cartão de cidadão pela internet, há de se arranjar alguma forma de se conseguir votar. Com uma chave de segurança, eu não sou especialista em informática, mas qualquer coisa desse género que permita a participação. Porque me dá a sensação que estes dois partidos não querem a participação, porque estão sempre eles a trocar-se no poder, não é? Maria Vieira, atriz portuguesa, foi a mandatária escolhida por André Ventura para representação junto das comunidades portuguesas. Olha, porque a Maria Vieira é uma pessoa muito considerada, é conhecida dos nossos imigrantes, é mais conhecida que eu, se calhar, nas nossas comunidades imigrantes. É uma pessoa que tem um percurso feito a nível de... Olha, em França é muito conhecida, até participou em filmes bastante engraçados e que tiveram bastante saída. Acho que é uma pessoa autêntica, trabalhadora. Ela própria teve que emigrar. E, portanto, eu achei que devia escolher alguém que não só fosse reconhecido, mas que tivesse tido essa experiência, que soubesse o que é isso. Não conseguir ter trabalho cá e ter que lutar lá fora para o conseguir. Se calhar você tem família assim, eu tenho também família assim, e sabemos o que é isso. Eu nunca tive que emigrar para isso, estive fora a viver, mas estava a doutorar-me, são cenários completamente diferentes, e achei que devia ter como mandatária para as comunidades alguém que tivesse sentido na pele o que é isso, que eu nunca senti. E, portanto, acho que a Maria Vieira sentiu mais do que eu o que é ser imigrante, o que é ter que ir para fora lutar, tem um carinho muito grande pelos nossos imigrantes, os imigrantes têm um grande carinho por ela, é autêntica, é lutadora, eu acho que é o espírito do imigrante. Repare, eu às vezes fico muito incomodado quando dizem assim, ele cá, em Portugal, é contra a imigração ilegal. E na União Europeia ele defende menos imigração, mas esquece que nós também temos muitos imigrantes, nós portugueses. E é verdade, nós também temos muitos. Eu tenho família de imigrantes que estão em França. Os nossos imigrantes, na sua grande maioria, não serão todos, na sua maioria, foram para os outros países trabalhar, arranjar dinheiro para a família, alguns enviar dinheiro para cá, para se integrarem, para pagarem impostos. Ouça, casaram com homens e mulheres na Suíça, no Luxemburgo, em França, em Inglaterra. A nossa imigração não tem nada a ver com estas ondas massivas de imigração que estão a assolar a Europa nestes últimos anos. E, portanto, eu nunca vi um português dizer que ia para a França viver de subsídios, ou que ia para a França viver à margem da lei, ou que ia para a Suíça viver de subsídios. Quer dizer, eu vi portugueses sim ir para a França, a trabalhar no duro, alguns deles em condições miseráveis, que não nos devem orgulhar como país, mas que aconteceu há 40 anos. E se calhar aconteceu há menos tempo do que a gente pensa. E, portanto, devemos lembrar-nos que já fomos também um país de imigração. Isso não quer dizer que queiramos todo o tipo de imigração, porque isso é reduzir até o próprio papel da imigração no ciclo da Europa e de Portugal. O Partido Chega tem apenas 2 anos de existência no panorama político nacional, mas André Ventura mostra-se satisfeito com a sua representatividade junto da comunidade portuguesa. Nós temos já o partido cresceu muito rápido, não só em termos de sondagens, como em termos de número de militantes. Nós hoje temos mais de 30 mil militantes, o que é um número extraordinário. É dos maiores partidos portugueses já em número de militantes e que pagam cotas. Vamos ter o 3º congresso agora em breve, em maio, e vai ser já a prova visível disso mesmo. Também nas comunidades começámos a crescer muito rápido. É curioso que o Chega, desde o início, teve uma ligação a algumas comunidades muito forte. França é um exemplo disso, Inglaterra também. Com a consolidação do partido, o resultado das presidenciais, das regionais dos Açores e o crescimento exponencial que houve vários membros de comunidades imigrantes que inclusive nos disseram que gostavam de abrir uma estrutura do Chega junto destas comunidades. Neste momento já temos em vários sítios, penso que em Londres, em Paris e até no Luxemburgo já temos estruturas próprias do Chega. Queremos ir a chegar a mais sítios, aos Estados Unidos e ao Canadá também, onde existe uma comunidade portuguesa muito significativa,
para continuar a manter esta ponte entre os imigrantes e a vida nacional portuguesa, que eu, para mim, acho muito importante. Sabe, o que eu gostava era que muitos destes portugueses que emigraram para a França, para a Alemanha, para a Inglaterra, o que eu gostava era que muitos deles pudessem voltar. E que até muitos deles aceitassem voltar, para voltar, que lhes conseguíssemos dar condições, sobretudo aos mais novos, aos que ainda estão em idade de trabalho, de conseguirem voltar. Mas reconheço, eu, como lhe disse, também tenho uma família fora, que quem está ao fim de 30 anos num país, depois já tem filhos nesse país, os filhos, por sua vez, já arranjam companheiros ou companheiras desse país, que é muito difícil depois conseguir voltar. Mas o meu sonho, eu tenho dito isto até nos nossos comícios, o meu sonho é não voltar a haver um português que diga que tem que emigrar para ter condições de trabalho, de estudo, de vida melhor, etc. Eu sei que isto é difícil, temos países na Europa ainda com um salário mínimo muito mais alto do que o nosso, mas eu quero chegar lá. E, portanto, nós queremos chegar ao ponto de poder dizer que são os outros que querem emigrar para Portugal e não os portugueses que querem emigrar para fora. Isto já está a acontecer um bocadinho, no sentido em que nós tivemos em 2019 mais estrangeiros do que em qualquer outra altura na história de Portugal, mas não quer dizer que esteja tudo concluído, porque não está. Um outro ponto em análise foi a visibilidade e a representatividade dos imigrantes portugueses na vida política, social e económica de Portugal. Na comunicação social, na expressão do Parlamento, repare, um grupo de 1 milhão e tal de pessoas elege 2 deputados fora da Europa e 4 incluindo com a Europa. Isso faz algum sentido? Não faz sentido nenhum. É apenas para não se condicionar os resultados cá dentro. Portanto, criou-se um sistema eleitoral que, na verdade, quer a menor interferência possível, que é do género. Vamos criar aqui um esquema em que sejam as grandes cidades portuguesas, no fundo, a decidir, e é o que acontece hoje. Lisboa, Porto, Setúbal e Braga são quem decide as eleições, com o número de deputados absurdo que elege, e os outros vão ficando cada vez menos importantes, porque as comunidades elegem 2 mais 2. Porto Alegre, por exemplo, que é um distrito enorme, elege 2 deputados. Ora, 2 em 230, como é que se pode pedir ao poder político que tenha atenção aos problemas de Porto Alegre? Quando não conta nem arrisca nada para o debate político, ou às comunidades. Portanto, se nós criássemos outro sistema político em que as comunidades tivessem uma expressão mais importante, em que houvesse o maior equilíbrio territorial entre Lisboa, Porto, Setúbal e Braga e os restantes menos populosos, talvez tivéssemos um sistema que funcionasse melhor e mais harmonioso. E não o que temos hoje. Qualquer dia arriscamos a ter 4 ou 5 grandes metrópoles e o resto do país completamente deserto. E isso é um risco muito grande para um país, de um desequilíbrio gigantesco. Portugal não é só Lisboa, nem é só Porto, nem é só Setúbal, nem é só Braga. Com o objetivo de dar mais atenção à diáspora, André Ventura deseja a criação de um Ministério das Comunidades. Acho que nós temos tido pouca atenção às comunidades e dávamos um sinal político. Nós temos o Ministério dos Negócios Estrangeiros, evidentemente, mas uma coisa é a diplomacia portuguesa, que tem um caráter económico, tem um caráter político, portanto, tem as suas múltiplas dimensões e que também tem que trabalhar pela imagem de Portugal no exterior. Outra é as comunidades, porque nas comunidades nós temos que ter noção que não estamos a falar para outros países. As comunidades são Portugal e é isto que é preciso ter noção. Por isso, o Ministério das Comunidades é para dar o sinal político. Bem, primeiro, é para harmonizar uma grande vergonha que temos tido em muitos sítios, consulados e embaixadas, que na verdade não atendem telefonemas, não estão disponíveis para receber ninguém, não resolvem problemas das pessoas, etc. E estamos a pagar para as pessoas lá estarem. Portanto, deviam fazer alguma coisa. Primeiro problema que o Ministério das Comunidades tem que resolver. Segundo, tem que haver um Ministério responsável pela aproximação entre as comunidades e Portugal. As estruturas de poder, de representação em Portugal. Isso só é feito com o Ministério das Comunidades. Terceiro, um sinal político, de que nos importamos, de que queremos saber, de que nós damos valor àqueles que estão lá fora, que tiveram que ir, mas que hoje gostam de Portugal, que amam o nosso país, mas que, por vários condicionamentos familiares ou profissionais, têm que continuar lá fora. Portanto, das duas uma, ou não queremos saber deles, então mais vale dizermos-lhes que não queremos que participem, ou se queremos, como eu quero, então temos que dar o sinal político de que queremos integrá-los, de que queremos dar um sinal institucional de que estes portugueses também participem, de que os consulados têm que estar abertos, de que tem que haver mais pontos de contacto. Não podemos ter uma distância entre comunidades e um consulado de 600 km. Não podemos. É remeter aquelas pessoas ao alinhamento face a Portugal. E eu acho que isso é que é grave. André Ventura deixou ainda a garantia de realizar campanhas junto das comunidades portuguesas nos próximos atos eleitorais.
Sim, sim, não considero, vou de certeza. Tenho a certeza absoluta, aliás já combinei isso com alguns dos nossos militantes lá fora. Próximas eleições legislativas, não poderei ir a todos, é porque o tempo é muito curto, eu sou deputado único aqui na Assembleia da República, mas quero ir a 2 ou 3 pontos fundamentais de contacto com as comunidades e França estará certamente nessa lista como prioritária. Como mensagem final, André Ventura deseja que as comunidades sejam parte da nação portuguesa, reforçando a sua proximidade. Sim, nós temos tido a noção de que não têm sido bem tratados, não têm sido acolhidos e que Portugal não vos tem tratado como cidadãos de primeira e cidadãos de bem. O nosso projeto é de que as comunidades sejam parte desta nação que é Portugal. Nós queremos aproximar o Estado, queremos aproximar Portugal e as suas comunidades. Por isso propomos o Ministério das Comunidades, que permita consolidar esta aproximação, que permita definir uma nova relação entre as comunidades e Portugal. Nós queremos que votem, que participem. Queremos também sentir que, se quiserem voltar para o território nacional, que serão acolhidos de braços abertos e que terão todas as condições para o fazer. Costumo dizer nos meus comícios que o meu sonho é que nenhum português, nenhuma portuguesa tenham que voltar a emigrar para ter uma vida digna. E vou lutar por isso até ao fim. Da nossa parte, para vocês, queremos que saibam que, se formos governo em Portugal, como espero em breve, o nosso desejo é que regressem com as vossas famílias, que possam regressar às cidades de onde são, ou outras, que regressem a Portugal. Queremos acolher-vos de braços abertos, queremos dar condições aos vossos filhos e netos de poderem ter uma vida digna em Portugal, para que todos juntos façamos Portugal mais forte. É isso que desejo, e desejo também, e deixo-vos um grande abraço de solidariedade, de amizade e de proximidade. Espero ver-vos em breve.